Casas de Glória tem a honra de receber o pastor Mário Veiga, um salvadorenho, líder da Missão Cristã Internacional Elim, uma das maiores igrejas do mundo, com sede em São Salvador, impactando a vida de mais de 80 mil frequentadores em El Salvador e ao redor do mundo. Além do seu notável trabalho pastoral, Mário Veiga também é autor do livro Vá para a Cidade Grande, oferecendo uma análise profunda sobre como Deus se preocupa com a vida espiritual das cidades, utilizando o relato de Jonas sobre a grande cidade de Nínive como base. Este livro é uma excelente reflexão sobre o engajamento da igreja e das células em contextos urbanos. No livro Paixão e Persistência, Joel Comiskey relata a história da maior igreja em célula das Américas, pastoreada por Mário Veiga, e como ela tem transformado a sociedade de São Salvador, outrora grandemente assolada pelas guerrilhas. Que a experiência, o testemunho e as reflexões do pastor Mário Veiga nos inspirem e que cada um de nós saia daqui com um coração fervoroso, desejando ver a glória de Deus em cada encontro de célula. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação. Glória a Deus, glória a Deus. Que oportunidade especial de ter conosco aqui o pastor Mário Veiga. E uma boa notícia, olha, se você quiser também ser abençoado com seus livros, vão estar à venda ali na frente da livraria. Eu li esse livro esse ano, me impactou profundamente a história da igreja de Elim. E o pastor Mário Veiga já disse que vai pregar essa noite sobre esse livro aqui, a questão das missões urbanas, e que Deus aqueça o nosso coração nessa conferência Casas de Glória. Vamos orar pelo pastor e que a palavra de Deus possa penetrar profundamente no nosso coração. Senhor Jesus, eu peço pelo pastor Mário Veiga, pela Ana, que vai traduzir, e que o Senhor, ó Deus, possa usar o teu servo de forma poderosa essa noite para desafiar a tua igreja, para nos despertar, para que possamos consagrar as nossas vidas e as nossas casas como casas de glória nessa noite, Senhor. Abençoa o meu irmão em Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Me da mucha alegría poder estar estos días con ustedes. Tenho muita alegria de poder estar nesses dias com vocês. Iniciamos el día jueves con esta Iniciamos na conferencia quinta-feira com essa conferência. y ahora estamos ya casi en la parte final. E agora já estamos quase na parte final. Quiero invitarles a abrir sus Biblias Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para poder leer la palabra de Dios para poder ler a palavra de Deus en el libro del profeta Jeremías. no livro do profeta Jeremias. Busquemos el capítulo número 29. Busquemos o capítulo número 29. Jeremías 29. Jeremias 29. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el 7. E vamos ler do versículo 5 até o 7. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins, hortas e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Estos versículos que se acaban de leer Esses versículos que acabamos de ler son parte de una carta fazem parte de uma carta que Jeremías envió a que los Jeremias deportados en enviou aos Babilonia. deportados em Babilônia. La deportación se había completado hacía poco. A deportação tinha acontecido fazia pouco. Jeremías había decidido quedarse en Jerusalén E Jeremias decidiu ficar em Jerusalém. y la mayor parte del pueblo estaba ahora prisionero en E Babilonia. agora a maior parte do povo estava prisioneira na Babilônia. Estos cautivos tenían la idea Esses cativos tinham a ideia que la cautividad sería muy corta. de que o cativeiro seria bem curto. Ellos pensaban que en unos 2 años volverían a Eles casa. pensavam que 2 anos e eles voltariam para casa. Y por lo tanto ellos no querían echar raíces en Babilonia, E portanto eles não queriam criar raízes na Babilônia, pensando que pronto volverían a pensando Jerusalén. que em breve voltariam a Jerusalém.
Pero no solamente era una idea o un deseo que el pueblo tuviera, Mas não apenas era uma ideia, um desejo que o povo tinha, sino que también había algunos profetas falsos senão também haviam profetas falsos que le decían al pueblo que la cautividad terminaría, que falavam para o povo que o cativeiro estava prestes a terminar, que el Señor los libertaría, que o Senhor os libertaria, que los haría volver a la tierra prometida. que os faria voltar à terra prometida. En esas condiciones es que Jeremías escribe la carta E debaixo dessas condições que Jeremias escreve a carta. y la hace llegar a los cautivos en E a Babilonia. faz chegar até aqueles que estavam em cativeiro na Babilônia. Y como dije, los versículos que hoy se leyeron E como eu disse, nos versículos que hoje nós lemos, son parte de la carta. fazem parte dessa carta. Y lo que Jeremías les dice E o que Jeremias lhes diz es que ahí en Babilonia tienen que construir sus é casas, que lá na Babilônia eles devem construir as suas casas, plantar los huertos y comer el fruto de ellos. plantar hortas e comer do seu fruto. Les pide que se casen, Ele pede com que eles se casem, que tengan hijos e hijas, que tenham filhos e filhas, que le den mujeres a sus hijos que deem esposas aos seus filhos y maridos a las hijas, e maridos às suas filhas, para que se multipliquen y tengan hijos e hijas, para que se multipliquem e tenham filhos e filhas, y que no deben disminuirse. e que não devem diminuir. En otras palabras, lo que Jeremías les decía, Em outras palavras, o que Jeremias estava lhes dizendo, que la deportación iba para largo tiempo. que a deportação ia demorar para bastante tempo. Sabemos por la misma profecía Sabemos pela mesma profecia que la deportación duraría 70 años. que a deportação duraria 70 anos, Era más de una generación. mais de uma geração. No era cierto que ellos volverían pronto. Não era verdade que eles voltariam logo. Y por lo tanto, Dios les pide E portanto, Deus lhes pede que ellos echen raíces en que Babilonia, eles coloquem raízes na Babilônia, que la hagan su hogar, que tornem aquele lugar o seu lar, que construyan sus casas ahí, que construam suas casas lá, que formen sus matrimonios y sus que familias. formem os seus matrimônios e as suas famílias. Esta enseñanza que Jeremías les daba Esse ensino que Jeremias lhes entregou también tiene mucho sentido para nosotros, também tem muito sentido para nós. porque una idea muy común Porque uma ideia muito comum es que el Señor pronto viene é que o Senhor em breve virá y que por lo tanto ya es poco tiempo el que estaremos e que, acá. portanto, é pouco tempo que nós estaremos aqui. Y eso conduce a que los cristianos Isso conduz com que os cristãos desarrollen una actitud desenvolvamos uma atitude muy despectiva hacia las ciudades donde vivimos. meio de não aceitar a cidade onde nós vivemos. Pensamos que el mundo pasará pronto, Pensamos que o mundo vai passar logo, que lo que importa es el reino que Cristo trae, que o que importa é o reino que Cristo trará, que pronto estaremos con que Él. em breve estaremos com Ele. Por lo tanto, no importan problemas Portanto, não importam os problemas, como la contaminación, como a contaminação, la deforestación, a deflorestação, la violencia en las a ciudades, violência nas cidades, o que haya problemas de tráfico de ou vehículos, que hajam problemas, por exemplo, com o trânsito dos veículos. porque al fin y al cabo este mundo se va a terminar. Porque esse mundo ele vai se acabar. Y es verdad que Jesús nos llamó a salir del mundo, E é verdade que Jesus nos chamou para sair do mundo. pero eso hay que entenderlo correctamente, Mas nós temos que entender isso da forma correta. porque no debemos olvidar Porque não devemos nos esquecer que Jesús también oró al Padre, que Jesus também orou ao Pai, diciéndole: Padre, dizendo: no Pai, te pido eu não te que los peço quites del mundo, que os tires desse mundo, sino que los guardes del mal. mas que os guardes do mal, do maligno. Ellos están en el mundo. Eles estão no mundo. La oración de Jesús A fue oração de Jesus foi que no saliéramos del mundo, que não saíssemos do mundo, sino que permaneciéramos mas que en él, permanecêssemos nele. porque tenemos una tarea que Porque realizar. temos uma tarefa a realizar. Esto debe llevarnos a la pregunta Isso deve nos levar à pergunta: de cuál debe ser nuestra actitud frente a las ciudades. de qual deve ser a nossa atitude diante as nossas cidades? Las ciudades en las cuales vivimos. As cidades nas quais nós vivemos. Porque la mayor parte de personas vivimos en ciudades. Porque a maior parte das pessoas nós moramos em cidades.
Brasil es un país muy grande Brasil territorialmente. é um país enorme territorialmente falando. Pero ustedes saben mejor que yo E vocês sabem melhor do que eu que la mayor parte del territorio que a maior parte do brasileño território brasileiro está casi despoblado. está praticamente despopulada. Las personas viven sobre todo en la costa As del pessoas país, moram especialmente na costa do país, pero el interior está bastante desolado. mas o interior fica mais desolado. Es porque los seres humanos tendemos a reunirnos en ciudades. Isso é porque nós, seres humanos, temos a tendência de reunir-nos em cidades. Y por eso es que las ciudades cobran un papel muy E é importante. por isso que as cidades têm um papel tão importante. Y es que en las ciudades E é que nas cidades se toman las decisiones que afectan al país. são tomadas as decisões que afetam o país. Porque en las ciudades Porque nas cidades es donde están los centros de poder. é onde estão os centros de poder. Es donde está la base del gobierno. É onde está a base do governo. Es donde se elaboran las leyes. É onde se elaboram as leis. Es donde están los medios de É onde comunicación. estão os meios de comunicação. Es donde están las universidades. É onde estão as universidades. Es donde están los museos. É onde estão os museus. Donde están los conservatorios. Onde estão os conservatórios. De manera que el arte De y la forma que a cultura arte, a cultura se acumulan en las ciudades. são acumuladas nas cidades. Ahí es donde nos educamos. E é nesse lugar onde nós somos educados. Es donde están las grandes empresas. É onde estão as grandes empresas. Es donde se toman las decisiones É onde se tomam as económicas decisões econômicas que van a afectar que a todo el país. afetarão o país por inteiro. De manera que las ciudades son muy De tal importantes. forma, por isso, as cidades são tão importantes. Siempre han sido Sempre importantes. foram importantes. Porque lo que ocurre en la ciudad Porque o que acontece na cidade afecta a todo el país. afeta o país por inteiro. Esa es la razón por la cual Pablo, E essa é a razão pela qual Paulo, al diseñar su estrategia misionera, ao criar a sua estratégia missionária, él se enfocó en las grandes ciudades. ele colocou seu foco nas grandes cidades. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos que en el primer viaje misionero, encontramos que na primeira viagem missionária, Pablo se enfocó en poblaciones muy pequeñas. Paulo colocou seu foco em populações muito pequenas. Las ciudades que estaban en la isla de Chipre. As cidades que estavam na ilha de Chipre, Luego predicó en Licaonia, depois pregou em Licaônia, donde estaban las ciudades como Listra, onde estavam Iconio, as cidades como Listra, Icômio, Derbe. Derbe. Pero estas eran poblaciones Mas pequeñas. essas eram populações pequenas, cidades pouco populadas. Luego Pablo regresa a Antioquía Depois Paulo volta para Antioquia y es cuando él entra en un periodo de e é reflexión. onde ele entra num período de reflexão. Y se da cuenta que a él no le va a alcanzar la vida E ele percebe que ele não vai ter vida suficiente para poder predicar en todas las para poblaciones que conseguir habían. pregar em todas as poblações que haviam. A veces nosotros imaginamos a Pablo Às vezes nós imaginamos Paulo como alguien que predicaba en todo lugar. como alguém que pregava em todo lugar. Y eso no es cierto. Mas isso não é certo. A partir de su segundo viaje A partir misionero, da sua segunda viagem missionária, Pablo cambia totalmente su estrategia Paulo muda completamente a sua estratégia. y comienza a enfocarse en las ciudades más E importantes. ele começa a colocar o seu foco nas cidades mais importantes. Y así es como él va a E assim Tesalónica, é como ele chega até Tessalônica, que era la capital de una provincia. que era a capital de uma província. Se enfoca, por ejemplo, en Corinto, Ele coloca o seu foco, por exemplo, em Corinto, que era la capital de Acaya. que era a capital da Acaia. Se enfoca en la ciudad de Éfeso, Ele coloca seu foco na cidade de Éfeso, que era la capital de la provincia de Asia. que era a capital da província da Ásia. Entonces, nótelo. Então perceba isso. Pablo está predicando ahora solo en las ciudades más importantes. Paulo agora começa a pregar apenas nas cidades mais importantes. ¿Por qué razón? Por qual motivo? Porque él ha entendido Porque ele entendeu la influencia que la a ciudad tiene. influência que as cidades têm. Y cuando él escribe su E primera quando ele carta escreve a a sua los primeira carta aos tesalonicenses, Tessalonicenses, que es la primera carta que Pablo que é a escribió, primeira carta que Paulo escreveu, Pablo le dice a los tesalonicenses, Paulo diz aos Tessalonicenses: partiendo de ustedes, partindo de vocês, es decir, de la ciudad de ou seja, da Tesalónica, cidade de Tessalônica,
El evangelio se ha dado a conocer en toda la región. O evangelho foi dado a conhecer por toda a região. Porque lo que ocurría en la ciudad Porque o que acontecia na cidade influía en el resto del territorio. influenciava o resto do território. Los comerciantes llegaban a Tesalónica Os a comprar y comerciantes vender. vinham até Tessalônica para comprar e vender. Y como la iglesia estaba en E Tesalónica, como a igreja estava em Tessalônica, ellos escuchaban del eles evangelio. ouviam do evangelho Y cuando volvían a sus e quando aldeas, voltavam às suas aldeias, llevaban el evangelio. levavam o evangelho. El evangelio seguía entonces las rutas comerciales, O evangelho então seguia as rotas comerciais, los movimientos migratorios, os movimentos migratórios, los caminos romanos. os caminhos romanos, as vias, Eran aprovechados para eram el aproveitados esparcimiento del evangelio. para o levar o evangelho. Entonces Pablo, con poco esfuerzo, Então Paulo, com pouco esforço, podía llenar con el evangelio grandes regiones. podia encher com o evangelho grandes regiões. Pero no era él quien lo hacía Mas personalmente. não era ele quem fazia isso pessoalmente. Él fundaba una sola Ele iglesia fundava uma igreja en apenas las grandes ciudades. nas grandes Y cidades, por la influencia que la e ciudad pela tenía en el influência que a campo, cidade tinha no campo, el evangelio se esparcía. o evangelho era disseminado. Cuando Pablo está ya terminando su tercer viaje misionero Quando Paulo está terminando já a sua terceira viagem missionária y está planeando el cuarto, e está planejando a quarta, ahora Pablo tiene una idea más ambiciosa agora todavía. Paulo tem uma ideia ainda mais ambiciosa. Su estrategia misionera A sua estratégia missionária quiere llevarla a la máxima potencia. quer levá-la à máxima potência. Por eso cuando escribe el capítulo 15 de Romanos, Por isso que quando ele escreve o capítulo 15 do livro de Romanos, él le cuenta a los romanos ele conta para os romanos cuál es ahora su nuevo plan. qual é agora o novo plano dele. Y les dice, E diz: en este momento voy a Jerusalén, nesse momento estou indo para Jerusalém, donde él siempre había anhelado predicar el evangelio. onde ele sempre ia para pregar o evangelho. Y después de haber predicado el evangelio en E Jerusalén, depois de pregar o evangelho em Jerusalém, iré a ustedes en Roma, eu irei até vocês em Roma, la capital del imperio, a capital do império, el centro político más poderoso de la época. o centro político mais poderoso da época. Esa era la visión de Pablo, Essa era a visão de Paulo: plantar el evangelio en Roma. plantar o evangelho em Roma. Hay un dicho que nosotros usamos Tem um ditado que nós usamos que dice, todos los caminos llevan que a diz: Roma. todos os caminhos levam até Roma, chegam até Roma. Y eso es así porque así fue en el imperio romano. Isso é, e nós falamos isso porque era dessa forma no Império Romano. Los romanos construyeron caminos por toda Europa, Os romanos construíram caminhos por toda a Europa. caminos algunos de los cuales existen hasta hoy. Caminhos, alguns dos quais existem até hoje. Y todos en verdad conducían a E Roma. todos, de fato, conduziam até Roma. Por esos caminos iba la influencia de E Roma por sobre el esses imperio. caminhos ia a influência de Roma sobre o império. Pero luego de predicar en Roma, Mas então, depois de pregar em Roma, Pablo les decía, quiero que me ayuden Paulo lhes dizia: eu quero que vocês me ajudem para después de Roma ir para depois de Roma ir hasta España, até a Espanha, que sabemos es el extremo occidental que de sabemos Europa. que é o extremo ocidental da Europa. Imagine mentalmente usted el cuadro. Então, se imagine o quadro. Está mencionando 3 ciudades. Ele menciona 3 cidades. Una es Jerusalén, Uma é Jerusalém, en el extremo este del imperio, no extremo este do império. Roma, que queda en el centro, Roma está bem no meio. y España, que queda en el E extremo Espanha, que occidental. está no extremo ocidental. Entonces la visión de Pablo Então, a missão de Paulo ahora es evangelizar el imperio entero, agora é evangelizar o império inteiro. pero se enfoca en las ciudades más Mas o importantes. seu foco está nas cidades mais importantes. Esto nos habla de cómo la ciudad está en el corazón Isso de Dios. fala como as cidades estão no coração de Deus. Y también debe animarnos a comprender este aspecto de la Então deve misión. nos animar para compreender esse aspecto da missão. Porque cuando hablamos de obra misionera, Porque quando falamos de obra missionária, usualmente pensamos normalmente pensamos en ir, por ejemplo, em ir, por a exemplo, África, para a África,
ir a Asia, ir para a a Ásia, los países no alcanzados. aos países não alcançados. Pero en estos países se piensa ir a aldeas, a pequeños pueblos. E nesses países pensamos em ir a aldeias, a pequenos povoados. Y eso es importante, Isso obviamente. é importante, obviamente. Los misioneros hacen una tarea heroica. Os missionários fazem uma tarefa heróica. Entregan su vida Entregam por suas completo. vidas por completo. Pero nunca oímos Mas nunca ouvimos falar de alguien, de un misionero de que um diga, missionário que diga: yo me siento llamado a eu ir me sinto chamado a a hacer ir misiones a Nueva York a fazer missões para Nova York, o ir a París. ou ir para Paris, O me siento llamado a ser ou eu me misionero en sinto chamado a Londres. ser missionário em Londres. No lo oímos, no lo Nós não escuchamos. ouvimos isso costumeiramente. ¿Cuándo la ciudad juega un papel tan importante? Quando a cidade joga um papel tão importante? Ustedes en Brasil Vocês no Brasil tienen las ciudades más grandes del continente têm americano. as cidades são maiores em população do continente americano. Hay una competencia con la Ciudad de México. Tem uma competição lá com a cidade do México. Pero entre México y Brasil están las ciudades más grandes de Mas nuestro entre continente. México e Brasil estão as maiores cidades do nosso continente. La carta de Jeremías a los deportados en Babilonia A carta de Jeremias aos deportados na Babilônia resulta importante entonces, é então importante, porque hay dos cosas que él les dice. porque tem duas coisas que ele lhes diz. La primera es A la que ya primeira mencionaba, é a que já mencionei, y es que ellos deberían echar raíces. é que eles deveriam fazer raízes. Yo diría que se trata Eu diria que se trata de amar las ciudades de donde amar as vivimos. cidades onde nós moramos. Amar las ciudades con lo bueno y lo malo que tienen. Amar as cidades com o bom e o ruim que elas possuem. Porque todas las ciudades tienen un lado bonito Porque todas as cidades têm um lado bonito y un lado feo e también. um lado feio também. Hay lugares seguros y Tem hay lugares lugares seguros, peligrosos. tem lugares perigosos, Hay lugares sanos tem lugares saudáveis y hay lugares de vicios. e tem lugares de vícios. Pero estas son nuestras ciudades. Mas essas são nossas cidades. Con sus problemas Com de seus tráfico, problemas de trânsito, sus problemas de seus basura, problemas de lixo, sus problemas de saneamento, delincuencia. seus problemas de perigo. Pero debemos amar la Mas ciudad. devemos amar a nossa cidade. Porque no la vamos a ganar Porque si nós no las não amamos. vamos ganhá-las se não a amarmos. Es lo que Dios le pedía al E é pueblo isso que Deus pedia ao povo a través de Jeremías. através de Jeremias. Construyan casas. Construam casas. Vivan en la ciudad. Vivam na cidade. Formen familias. Formem famílias. Tengan hijos. Tenham filhos. Planten huertos. Plantem hortas. Los está invitando a sentirse parte Ele os de la ciudad. convida a se sentir parte da cidade. Como iglesia nosotros debemos sentirnos parte de la ciudad. Como igreja, nós devemos nos sentir parte da cidade. No como ajenos a la ciudad. Não como alheios à cidade. Que estamos esperando que Jesús ya nos va Que a estamos llevar. apenas esperando que Jesus venha nos buscar. Y en verdad creemos que Jesús vuelve pronto. E nós acreditamos que Jesus voltará em breve. Pero en realidad no sabemos cuándo Mas na Él realidade volverá. nós não sabemos quando ele voltará. Pero mientras no vuelve, Mas enquanto ele não vem, nosotros debemos echar raíces nós con devemos la ciudad. construir raízes na nossa cidade, com a nossa cidade. Como una iglesia celular, Como uma igreja celular, tenemos la ventaja que no solo estamos en un punto de la temos a ciudad. vantagem de não estar apenas em um ponto da cidade. Ustedes tienen este edificio bastante céntrico en la ciudad. Vocês têm um edifício, um prédio bastante central na cidade. Pero la iglesia no solo está aquí. Mas a igreja não está apenas aqui nesse La bairro. iglesia está al mismo tiempo A en igreja 1000 está ao mesmo otras tempo localidades. em 1000 outras localidades ciudad. da cidade. Donde quiera que haya una célula, Onde quer que houver uma célula, ahí está la iglesia ali a presente. igreja está presente. Esa es una manera eficiente Essa é uma forma eficiente de poder establecer lazos de con poder la ciudad. estabelecer laços com a cidade, De poder estar en los barrios. de poder estar nos bairros, De poder estar donde hay necesidad. de poder estar onde houver necessidade. Eso nos enlaza con la ciudad. Isso nos relaciona com a cidade, Y cria laços. nos enteramos de los problemas E que nós hay. então descobrimos os problemas que existem. Yo sé que ustedes hacen mucho trabajo en la ciudad. Eu sei que vocês fazem muito trabalho social na cidade. Eso es excelente. Isso é excelente, Porque es la misión de Dios. porque é a missão de Deus.
Y el segundo elemento E o que segundo la elemento carta dice que a carta menciona es que le dice procuren la paz de la ciudad é que fala: procurai a paz da cidade, a la cual los hice transportar. para onde vos fiz transportar. Versículo 7. Dios está hablando acerca de Jeremías Deus está falando sobre Jeremias. y le dice que deben procurar la paz de la E ciudad. ele diz que vocês devem procurar a paz da cidade. Esta carta fue escrita en hebreo Essa carta foi escrita em hebraico. y sabemos que lo que se traduce como paz E nós sabemos que o que é traduzido como paz en el hebreo es la palabra shalom. é a palavra shalom. Shalom es una palabra muy rica Shalom é uma palavra muito rica, que tiene muchos significados. que tem muitos significados. No hay una sola palabra que pueda traducirla. Não tem apenas uma palavra que possa englobar todos os seus significados. Al menos en español no hay Pelo ninguna menos em palabra espanhol não tem nenhuma palavra que pueda traducir shalom. que possa traduzir shalom. Me temo que el portugués tampoco E eu tiene una acredito que o palabra. português também não tem uma palavra. Porque shalom significa varias Porque cosas. shalom significa várias coisas. Se traduce como paz, E nós a traduzimos como paz. pero es mucho más que la paz. Mas é muito mais do que a paz. En nuestras Biblias se traduce como paz Em nossas Bíblias é traduzido como paz. porque cuando se hizo la traducción de las escrituras Porque del quando foi hebreo feita a tradução das escrituras do hebraico hacia el griego, para o grego, lo que se llama la Septuaginta, o que se chama de Septuaginta, los traductores utilizaron la palabra Irene, os tradutores usaram a palavra Irene, que es griego para que traducir é o shalom. grego para traduzir shalom. E Irene lo que significa es paz. Irene o que significa é paz. Así es como nosotros tenemos la traducción de paz. É assim que nos chegou até nós a tradução por ser paz. Pero shalom también da Mas la shalom idea também traz a ideia de armonía, de harmonia, de salud, de saúde, de reconciliación, de reconciliação, de plenitud, de plenitude, de totalidad, de totalidade, de buenas relaciones de con bons Dios, relacionamentos com Deus, buenas relaciones con los seres bom humanos, relacionamento com os seres humanos, buenas relaciones con la naturaleza. bom relacionamento com a natureza. Todas estas ideas que estoy mencionando Todas essas ideias que eu estou mencionando es el shalom de Dios. é o shalom de Deus. Entonces pueden ver que va mucho más allá Então que la vocês paz. podem ver que vai muito além apenas da palavra paz. Es como la máxima expresión de las bendiciones de Dios para É el como ser a humano. máxima expressão das bênçãos de Deus para o ser humano. Esa es la razón por la cual E esse é o motivo pelo qual los judíos entre ellos se saludan os judeus entre eles se saúdam, diciendo shalom, dizendo shalom. porque le está deseando todo lo mejor a la Porque otra eles estão persona. dizendo todo o melhor para outra pessoa. Entonces ahora la carta de Jeremías Então agora a carta de Jeremias les decía que deberían procurar el shalom de la ciudad. dizia que eles deviam procurar o shalom da cidade. Es decir, Ou la seja, ciudad a cidade debería estar muy bien, deveria estar muito bem. debería tener plenitud de vida. Deveria ter plenitude de vida. Debían trabajar Deveriam trabalhar para que la ciudad estuviera reconciliada para con que as Dios, cidades estivessem reconciliadas com Deus. reconciliada entre los seres humanos, Reconciliadas entre os seres humanos. reconciliada con la naturaleza. Reconciliados com a natureza. La ciudad no tiene por qué oponerse a la A cidade naturaleza. não tem por que se opor à natureza. Hoy se pueden diseñar ciudades en armonía con la Hoje naturaleza, nós conseguimos criar cidades em harmonia com a natureza. donde se usen eficientemente los recursos Onde se naturales. usem os recursos naturais de forma eficiente. Y esa es la tarea del pueblo de E Dios. essa é a tarefa do povo de Deus. Entonces, la tarea no es solo compartir el evangelio a las Então a personas. tarefa não é apenas compartilhar o evangelho às pessoas. También es evangelio Também é evangelho la construcción del shalom, a construção do shalom. la mejora en las condiciones de las A personas. melhora nas condições das pessoas. Cuando como iglesia ustedes toman una escuela, por Quando como ejemplo, igreja vocês tomam uma escola, por exemplo, mejoran el mobiliario, e melhoram o mobiliário da escola. mejoran las áreas de juego, Melhoram os parques, a parte de brincadeira das crianças. están construyendo shalom en la ciudad. Vocês estão estabelecendo shalom na cidade. Claro, la iglesia no puede
construir todas las iglesias, todas las escuelas de la ciudad. Claro, a igreja não pode reconstruir todas as escolas da cidade, Pero algo puede hacer. mas tem algo que ela pode fazer. Entonces Dios les decía Então Deus lhes dizia que deberían procurar el shalom. que deveriam procurar o shalom, Pero recordemos que estaban en Babilonia. mas lembrem-se que eles estavam na Babilônia. Entonces les está diciendo Então ele que está dizendo para eles deben construir el shalom de que eles Babilonia. devem construir o shalom na Babilônia, De Babilonia. da Babilônia. La ciudad que en toda la Biblia A cidade que em toda a Bíblia es la expresión del pecado. é a expressão do pecado. En Apocalipsis 18 Em Apocalipse 18, encontramos la destrucción de Babilonia. nós vemos a destruição da Babilônia. Que Dios dice, salgan de Que ella, Deus pueblo diz, mío, saiam dela, povo meu, y no toquen lo inmundo, e não toquem aquilo que é imundo, para que no perezcan con su para que não destrucción. pereçam com a sua destruição. Pero a esa malvada Babilonia, Mas essa Babilônia malvada, que Dios la toma como expresión del pecado, que Deus a toma e a usa como expressão de pecado, aquí en Jeremías 29, aqui em Jeremias 29, dice que hay que procurar el shalom de Deus ella, diz que eles deviam procurar o shalom dela, el bienestar de o ella. bem-estar dela. Paradójico, Paradoxal, pero esa es la misión. mas essa é a missão. ¿Por qué razón? Qual o motivo? Por que razão? Porque le dice, Porque ele lhes diz: porque en su paz porque na sua paz tendréis vosotros paz. vós tereis paz. Porque son las ciudades en las cuales vivimos. Porque são as cidades nas quais nós moramos. Uno puede tratar de escapar de la ciudad. Você pode tentar fugir da cidade. Y es lo que las personas hacen. E é o que as pessoas fazem. Normalmente el centro de las ciudades Normalmente o centro das cidades se deteriora. se deteriora. Hay más criminalidad, Tem maior número de criminalidade, hay más pecado, tem mais pecado, hay más drogas. tem mais drogas. Entonces las personas tratan Então de as pessoas alejarse de la ciudad. tentam se distanciar da cidade. Y los barrios y los vecindarios más seguros E os bairros mais seguros son los que quedan en la periferia são de os la que estão na ciudad. periferia da cidade. De las personas están tratando de As pessoas alejarse. estão tentando se distanciar. Pero nosotros debemos preguntarnos, Mas nós devemos nos perguntar: ¿a dónde debe estar la iglesia? onde a igreja deve estar? Recuerdo hace años atrás Eu me lembro, uns anos atrás, un pastor que no es de nuestra denominación pastor que não é da nossa denominação, me buscó porque quería consultarme algo. ele me procurou porque ele queria consultar algo comigo. Él tenía su iglesia Ele tinha sua igreja en una de las zonas más peligrosas de la em uma das ciudad. regiões mais perigosas da cidade. Una zona controlada por las pandillas, Uma região controlada por gangues, donde ahí no llegaban sino solo las personas que vivían ahí. onde ninguém conseguia entrar a não ser os moradores daquela região. Y la pregunta que él tenía E a pergunta que ele tinha era, hermano, ¿debo seguir en ese lugar era: irmão, eu devo continuar nesse lugar? o debo sacar la iglesia a Ou devo una zona más tirar a segura? igreja e levá-la a uma região mais segura? Y yo le dije, hermano, yo no puedo decidir por usted. E eu falei para ele: irmão, eu não tenho como decidir por você. Esa es una decisión que usted debe tomar. Essa é uma decisão que você deve tomar. Pero le voy a dar mi opinión. Mas eu vou lhe dar a minha opinião. Yo creo que usted está donde la iglesia debe estar. Eu acredito que você está hoje onde a igreja deve estar. Porque si la iglesia es la luz Porque se a igreja é a luz y usted sale de ese lugar, e vocês saírem desse lugar, ahí no habrá otra cosa más que tinieblas. não haverá outra coisa senão trevas. Pero si usted permanece con la iglesia Mas en se esse vocês lugar, permanecem com a igreja nesse lugar, ustedes serán la luz de ese vocês serão a vecindario. luz desse bairro. Pero le dije, decídalo Mas usted. eu falei para ele: mas a decisão é sua. Porque usted es el que se expone al ir a predicar Porque é allí. você quem está se expondo toda vez que vai pregar lá. Y él me dijo, hermano, muchas E ele gracias. me disse: irmão, muito obrigado. He entendido perfectamente. Eu entendi perfeitamente. Y quiero decirle que E eu quero ahora lhe sé dizer lo que que Dios agora quiere eu de mí. sei o que Deus quer de mim. Y él permaneció en el E ele lugar. permaneceu naquele lugar. ¿Por qué razón? Qual motivo? Porque la iglesia es la que puede construir el shalom. Porque a igreja é a que pode construir o shalom. Es la que puede marcar la É a que diferencia. pode trazer e fazer diferença. Y Dios dice, E Deus construyan, diz: trabajen construam, trabalhem por la paz de la pela ciudad. paz da cidade.
Porque en esa paz ustedes Porque nessa tendrán paz, paz. vocês terão paz. Yo lo comparo con una casa. Eu a comparo com uma casa. Si usted no cuida su casa, Se você não cuidar da sua casa, si la mantiene sucia, se a deixar suja, si nunca saca la se basura, você nunca tirar o lixo, si el agua corre, se a água Manchando passa, todo. sujando tudo, deixar infiltração, si los insectos comienzan a se os crecer, insetos começam a aumentar, usted será el afectado. você que vai ser afetado por tudo isso. Usted y su familia. Você e a sua família. Porque usted es quien vive ahí. Porque vocês são os que habitam nesse lugar. Por el contrario, si usted combate los insectos, Pelo contrário, se você combater os insetos, cierra las filtraciones de agua, se você arrumar toda infiltração de água, saca la basura, tirar o lixo, abre las ventanas, abrir as janelas, permite que entre la luz del sol, permitir que entre a luz do sol, que el aire entre a la casa. que o ar entre, a casa será airejada. Entonces será una casa saludable, Então será uma agradable. casa agradável, cheia de saúde. Lo mismo ocurre con nuestra ciudad. E da mesma forma acontece com as nossas Si nos cidades. vamos retirando de la Se ciudad, nós vamos recuando das cidades, la ciudad se irá deteriorando. a cidade cada vez se deteriorará mais. Cada vez habrá más problemas. Cada vez haverão mais problemas. Nosotros no podemos resolver Nós todos não los podemos problemas de la resolver ciudad. todos os problemas das cidades. Pero como iglesia Mas algo como podemos igreja, hacer. tem algo que a gente possa fazer. Alguna esperanza podemos llevar. Alguma esperança a gente possa trazer. Porque en el shalom de nuestras Porque no ciudades, shalom das nossas cidades, nosotros tendremos shalom. nós teremos shalom. Esa es la tarea de la E iglesia. essa é a tarefa da igreja. Y un último elemento E último elemento es que también la carta dice é que a carta também diz: en el versículo 7, No versículo rogad 7. por ella al Señor. e orai, rogai por ela ao Senhor. Debemos orar por nuestras Devemos ciudades. orar pelas nossas cidades. El Salmo 122 O Salmo 122 dice, orad Diz, por la paz de Jerusalén. orai pela paz de Jerusalém. Es decir, orad por el shalom Ou seja, de orai Jerusalén. pelo shalom de Jerusalém. Y yo sé que muchos E eu cristianos sei que muitos cristãos oran por la paz de oram Jerusalén. pela paz de Jerusalém. Pero aquí Dios está diciendo Mas aqui Deus está dizendo que hay que orar por el que shalom de devemos Babilonia, orar pelo shalom de Babilônia. por la paz de nuestras Pela paz ciudades, das nossas cidades. por la paz de Curitiba. Pela paz de Curitiba. Con el mismo fervor Com o mesmo fervor por el cual oramos por pelo el qual shalom de oramos Jerusalén, pelo shalom de Jerusalém. debemos orar por el shalom Devemos orar pelo de shalom Curitiba, de Curitiba. o cualquiera sea la ciudad donde Ou vivamos. seja, a cidade na qual você more. Porque esto es lo que cambiará Porque é isso que vai mudar panorama. o panorama. Es como la misión avanza. É assim que a missão avança. Cuando nos sumamos al esfuerzo de las células, Quando nós somamos os esforços das células, esta es la iglesia penetrando la ciudad, se trata da igreja penetrando na cidade, pasando de barrio en barrio, passando de bairro em bairro, de casa en de casa. casa em casa. Esto nos permite estar muy cerca de las personas. Isso nos permite estar muito próximo, bem pertinho das pessoas. Podemos acercarnos a las favelas Podemos ir mais perto das favelas, das comunidades. y podemos llevar buenas nuevas. E podemos levar as boas novas. La buena nueva que Jesús perdona los As pecados, boas novas de que Jesus perdoa os pecados. pero también la buena nueva Mas também as boas novas que Dios quiere darles oportunidades de que de Deus quer superación, dar-lhes oportunidades de superação. que quiere darles mejores escuelas, Que Ele quer lhes dar melhores escolas. quiere darles Que Ele quer mejor lhes dar servicio de agua, melhor serviço de água, servicio de alcantarilla, de saneamento básico, servicio de energía de eléctrica, energia elétrica. que los niños Que as crianças sepan de que no tienen por qué ser madres a los 13 años de edad, saibam que as meninas não precisam ser mãe com 13 anos de idade. o que los niños de 14 años se convierten en padres, Ou que os meninos de 14 anos se transformem em pais. sino que la iglesia les puede dar Mas que una a igreja oportunidad possa lhes dar oportunidade de poder soñar, de poder sonhar, de pensar en que hay opciones de en la vida. pensar de que existem opções para a vida. Pero esa esperanza Mas essa esperança no la va a llevar la escuela, não é a escola que vai levá-la até eles. no la va a llevar la municipalidad, Não é a prefeitura que vai levar. quizás no la va a llevar el gobierno central, Talvez não vai ser o governo federal.
Pero como cristianos Mas como cristãos, podemos ser portadores de las buenas podemos nuevas ser portadores das boas novas y sembrar el shalom en medio de e nuestras semear o ciudades. shalom no meio das nossas cidades. De manera que la tarea que hacemos De maneira que a tarefa que fazemos es una tarea que puede transformar a las é uma personas. tarefa que possa transformar as pessoas. En El Salvador tenemos un problema muy grande de violencia. No El Salvador, a gente tem um problema muito grande de violência. Las pandillas toman a los niños muy pequeños As gangues pegam os meninos, as crianças bem pequenininhas. y tienen mucho éxito en hacerlo. E eles fazem isso, eles são muito bem sucedidos ao fazer isso. Y la razón es porque hay mucha violencia dentro del hogar. E a razão pela qual isso funciona é porque existe muita violência dentro dos lares. Hay negligencia en el cuidado de los niños. Tem negligência no cuidado das crianças. Hay abuso de los niños. Tem abuso dessas crianças. De manera que ellos se encuentran en la pandilla De maneira que eles encontram nas gangues una familia alternativa. uma família alternativa. Y hace años cuando comenzamos a trabajar con células E fazem infantiles, anos, quando a gente começou a trabalhar com células infantis, yo le dije a los hermanos, eu falei para os irmãos, nuestra tarea es convertirnos a nossa tarefa é nos transformarmos en padres alternativos. em pais alternativos. Que podamos llegar antes que la Que pandilla. possamos chegar antes das gangues. Que podamos en la iglesia Que possamos na igreja darles a los niños dar a essas crianças un espacio donde espaço onde sean tratados con respeto, possam ser tratados com respeito, sean llamados por su nombre, onde sejam chamados pelo seu nome, donde sean recibidos. onde sejam bem recebidos. Los niños de las favelas no son niños fáciles, As crianças das favelas, das comunidades não são fáceis. son niños agresivos, São crianças agressivas. son niños con poca educación, São crianças com pouca educação. no tienen modales, Eles não têm modos. pero es porque no han tenido Mas é oportunidades porque eles en não la vida. tiveram oportunidades na vida. La iglesia debe ser muy paciente. A igreja deve ser muito paciente. Hay muchos hermanos y hermanas con gran vocación para esto. Tem muitos irmãos e irmãs com vocação para isso. Yo les propuse a los hermanos, E eu propus aos irmãos, a través de las células a infantiles, que através das células infantis, poder alcanzar 100,000 niños poder alcançar 100.000 crianças en nuestras células. nas nossas células. Esa fue la meta que les planteé. Essa foi a meta que eu propus para eles. Porque 100,000 niños es el 10% de la Porque- ciudad capital. 100.000 crianças é 10% da população da capital. Entonces dije yo, si afectamos el 10%, Então eu falei, se nós afetarmos 10%, alguna diferencia vamos a hacer. alguma diferença faremos. Cuando habíamos alcanzado 28,000 niños en células infantiles, Quando nós alcançamos 28.000 crianças nas células infantis, entonces vino la pandemia aí então chegou a pandemia. y hemos tenido un retroceso. E nós tivemos um retrocesso. Pero estamos trabajando por Mas estamos retomarlo trabalhando para tentar retomar y poder llegar a e esa poder meta. chegar a essa meta. No sé cuánto tiempo nos podrá Eu tomar, não sei quanto tempo talvez isso nos leve, pero es el sueño que tenemos mas é o sonho que nós temos. para poder llevar Para shalom poder levar shalom a los niños y niñas, às crianças. que vean una opción diferente Que a eles la possam ver violencia, uma opção diferente à violência. que no vean las armas Que como eles não una vejam salida, as armas como uma saída. que no vean la venganza como la respuesta, Que não vejam vingança como a resposta. sino que comprendan que los conflictos se pueden solucionar Mas que compreendam que os conflitos podem ser solucionados de maneras pacíficas. de formas pacíficas. Esta es nuestra tarea como E iglesia. essa é nossa tarefa como igreja. Y ahí es donde está la ciudad. E aí é onde entra a cidade. La ciudad nos espera. A cidade nos espera. La ciudad nos desafía. A cidade nos desafia. Y Dios dice, E Deus vivan diz: en ella. vivam nela. Amen a la ciudad. Amem a cidade. Echen raíces en ella. Tenham raízes nela. Trabajen por el bienestar de la Trabalhem ciudad. pelo bem-estar da cidade. Porque en el bienestar de la ciudad, Porque é no bem-estar da cidade ustedes tendrán que bienestar. vocês terão bem-estar. Oren Ore por la paz de su ciudad. pela paz da sua cidade. Que Dios nos ayude a Que Deus hacerlo. nos ajude a fazer isso. Oremos al Señor. Oremos ao Senhor. Vamos ficar em pé para orar? Señor Jesús, Senhor Jesus, entendemos tu palabra entendemos a sua palavra y el desafío que tú nos haces. e o desafio que o Senhor nos faz.
nosotros queremos cumplir tu voluntad. Nós queremos fazer a tua vontade. Y si tú nos llamas a anunciar las buenas E nuevas, se o Senhor nos chamou a anunciar as boas novas, lo vamos a hacer. nós faremos isso. Vamos a trabajar por la paz de nuestra ciudad, Nós trabalharemos pela paz da nossa cidade, por el bienestar común, pelo bem-estar comum, por leyes que nos beneficien a todos, por leis que beneficiem a todos, por una mejora por en uma los sistemas de melhoria salud, no sistema de saúde, que tengamos mejores hospitales, que tenhamos melhores hospitais, mejores escuelas, melhores escolas, mejores calles, melhores ruas, mejor iluminación. melhor iluminação. Y sabemos que como E iglesia sabemos que como igreja tenemos una parte importante, temos uma parte importante, porque nos has dado la herramienta porque de la tu nos oración. deste a ferramenta da oração. Y sabemos que la oración E mueve sabemos que a montañas, oração move montanhas, pero también podemos llevar mas também podemos levar el shalom o shalom a través de nuestro esfuerzo, através do nosso esforço, de nuestro involucramiento, do nosso envolvimento, de poner la parte que nos corresponde, de colocar a parte que nos corresponde, con las habilidades que nos has com as dado. habilidades que o Senhor nos deu. Ayúdanos a poner nuestra parte Ajuda-nos a colocar a nossa parte y así cumplir e assim cumprir con tu deseo com o seu desejo de que la ciudad pueda ser de que a alcanzada. cidade possa ser Y si la alcançada. ciudad es alcanzada, E se a cidade é alcançada, los alrededores también lo os serán. arredores também o serão. El evangelio llegará al O campo. evangelho chegará até o interior Todo lo llenaremos con el e evangelio. nós encheremos tudo com o evangelho. Que así sea. Que seja feita a sua En vontade. el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém.